Fala sobre a bênção da confiança e a bênção da fé. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Você sabe que a bênção é uma imposição que vem da parte de Deus. Deus coloca sobre nós. Ele fala ao nosso respeito. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Podemos assentar. Antes que nós passemos para o texto principal, eu gostaria que nós pudéssemos meditar um pouco nestes 2 versículos que nós lemos, fazendo menção do terceiro. Então vamos lá. O versículo 7, ele revela a bênção de Deus. Ele diz: bendito, a bênção de Deus, bendito o homem que confia em Deus, bendito o homem que tem fé em Deus. Por que as pessoas que têm fé em Deus são benditas e abençoadas? Porque a fé é um poder sobrenatural. A fé não é algo humano. Infelizmente, alguns cristãos confundem a fé com algumas convicções. Muitas vezes a fé ela é confundida com convicção humana. A fé é confundida com pensamentos positivos. A fé muitas vezes é confundida com características de personalidade. Por exemplo, existem pessoas que têm personalidades que são cabais, que são pessoas fortes, determinadas. Então, muitas vezes a fé ela é confundida com algumas situações dessas. Mas quando é que a pessoa que faz uso dessas coisas e que denomina isso como fé, descobre que não é fé? Porque quando uma pessoa ela tem essa personalidade determinada e ela acha que isso é fé, quando ela passa por uma situação que ela se abala, a suposta fé que ela dizia ter vai embora. A pessoa que tem um pensamento positivo e ela é uma pessoa racional e ela é alguém que é firmada nos seus objetivos, quando ela é frustrada por si mesmo, se autodecepciona, a fé vai embora. E aquela pessoa que busca convicções e busca o atestado das coisas que a circundam e se firmam nisso, naquilo outro, olha, isso é um bom sinal, olha, isso é isso, olha, eu estou vendo, olha. Quando ela começa a enxergar coisas ao seu redor ruir, a fé também vai embora. Então, se a fé não é característica de personalidade alguma, nem pensamento interior positivo, nem muito menos confirmações exteriores, então o que é a fé, senão um dom sobrenatural de Deus que nos é dado pelo Espírito Santo, Ele dá como quer e a quem quer. Então, a fé não tem nada a ver comigo ou com você. A fé tem a ver com Deus. E é por isso que nós precisamos entender. A fé é um dom. Se é um dom, a palavra do Senhor diz: busque os melhores dons. E eu preciso da fé. Você precisa da fé? Porque abençoado é o homem que tem fé. O homem que tem fé é abençoado. Ele diz no versículo 8 que o homem que tem fé, ele é como uma árvore plantada junto a águas. Então, nunca vai faltar. Se as águas não estiverem em cima, elas estarão embaixo. Aí ele diz assim, olha, não tem medo, não receia. Quem tem fé não pode ter dúvida, não pode ter medo. O que acontece com muitos de nós
que às vezes quando passamos por situações amedrontadas, situações complicadas, às vezes somos balançados emocionalmente, balançados fisicamente e percebemos que a nossa estrutura não está à altura da fé que recebemos. Então nós percebemos que não é a fé que balança, a fé não balança. A fé verdadeira, ela não balança. O que balança são os nossos sentimentos, é o nosso coração, é o nosso idealismo, são as nossas convicções. Isso balança, mas a fé não balança. A fé que vem de Deus, ela é firme, ela é convicta, ela é sobrenatural, ela é o dom do Espírito Santo. Então, quando nós percebemos que quando nós passamos por situações adversas e ficamos balançados, não é o produto, não é a essência, não é o que vem dentro do vaso que está complicado, mas é o vaso que complicou. O vaso não está à altura do que tem dentro dele. E aí nós paramos para entender e dizemos: espera um pouquinho, o vaso está precisando de reforma, o vaso está precisando de restauração. A fé não. A fé nós temos que acrescentá-la dia a dia por meio de ouvir a palavra. A fé nós temos que zelar dela por meio da oração. A fé nós devemos usá-la, porque quanto mais você faz uso da fé, mais ela se fortalece dentro de você. Mas a fé nunca balança, a fé nunca titubeia, porque a fé vem de Deus. O que titubeia é o vaso, o que titubeia somos nós titubeamos. E aí o que acontece? Quando você titubeia, você já vai denominar aquilo para a fé. Você vai dizer: minha fé, ela titubeou. Mas a fé verdadeira não titubeia. A fé verdadeira vem de Deus. Então, quando nós nos sentimos fragilizados, ou estamos em uma situação adversa, da qual nós ficamos abalados, é hora de consertar o vaso. É hora de reformar o vaso. É hora de fazer uma averiguação no vaso, porque o vaso não está adequado para a essência que possui. Ele diz assim, que aquele que confia em Deus, ele não tem medo, ele não tem dúvida. Quando vem o calor, a folha dele continua verde, sempre verde, ele não murcha. Isso significa o quê? Que ele não é sensível ao quê? Diga para o seu irmão. Folha verde significa que não somos sensíveis à ação do exterior. Porque o que garante uma folha verde? A água que vem debaixo das raízes. Se a folha começa a murchar, é que nós não estamos pegando água de baixo e estamos sendo sensíveis a quê? Aos abalos da natureza, aos abalos do lado de fora. Então, quando você começa a ficar murchinho, o que está acontecendo com você? Está faltando água debaixo da raiz. Está faltando a provisão que vem de baixo. Você está sendo sensível. A sensibilidade é um problema. Olha para o seu irmão e diga: a sensibilidade é um problema. Eu quero te dar um conselho de mãe, um conselho de alguém que viveu, eu digo viveu em nome de Jesus. Lute, uma luta particular, não estou falando nada de espiritual, nada disso. Estou falando uma coisa natural, humana. Você que é sensível, lute para perder a sensibilidade. Eu não estou dizendo sobre quebrantamento, nada disso. Estou falando assim, esses dedos, essa dificuldade que a gente tem de estar arregimentado. Lute. Fala: Deus, nesse ano de 2014 eu quero ter uma luta em particular. Eu quero deixar de ser tão sensível. Eu quero ser quebrantado para o Senhor. Eu quero ser alguém que te ame, que derrame as minhas lágrimas no seu altar. Mas diante dos homens, diante da vida, diante de Satanás, diante de tudo aquilo que estiver diante de mim, Pai, eu quero ser destemido. Porque o excesso de sensibilidade é a presença de temor. As duas coisas não se separam. Se você é extremamente sensível, você tem medo demais, você teme demais. Então você precisa, essa luta é uma coisa, um conselho que eu dou para você, uma coisa em particular que eu busquei o ano passado e está sendo uma bênção na minha vida. E eu quero mais, deixar de ser sensível, deixar de ser afetado por coisas que te circundam, deixar de ser dependente de coisas, olhar as coisas de uma maneira mais racional, com um pouco mais de fé, com menos sensibilidade.
Diga para o seu irmão, isso é uma bênção. Amém? A Bíblia diz assim no versículo 8, que não teme quando vem o calor. A folha fica verde. Ela não é afetada pelas mudanças dos climas. Os climas mudam. Concorda? O clima muda. E no ano da sequidão, esse ano não vai ser o ano da sequidão. Diga amém. Vai ser um ano de chuva, de abundância sobre as nossas vidas. E ele dizia, o ano da sequidão não se afadiga. O meu ano da sequidão foi o ano passado, não sei qual foi o seu. Né? Não se afadiga, nem, olha só a ênfase da questão. Nem o que está escrito aí na última parte do versículo. Não deixa de dar fruto. Olha para o seu irmão e diga, o que Deus quer é fruto. Deus é o vinhateiro que quer fruto. Deus é o agricultor que quer fruto. Aí ele diz assim no versículo de número 8, que é a explicação do sucesso do versículo 6 e 7. Qual é a explicação do sucesso do versículo 6 e 7? Vê o versículo 8. Qual é o segredo do sucesso de um cristão? De dar fruto, das suas folhas ficarem verdes, dele não se afadigar, dele ter fé, de confiar em Deus, é não confiar no coração. O que está escrito aqui? O coração é mais do que quem o conhecerá? Ninguém. Você não conhece seu coração, eu não conheço o meu coração. Quem conhece os nossos corações é Deus. Só Deus conhece. Você não consegue dominar seu coração, só o Espírito Santo dentro de você consegue dominar seu coração. Agora eu quero convidar você para ir no nosso texto-chave, em Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Vamos falar sobre um dia muito especial na vida dos discípulos. Um dia muito especial, onde os discípulos puderam olhar e ver com os seus olhos aquilo que exemplificava a Israel infrutífera. Marcos capítulo 11. Jesus havia entrado pelas ruas de Jerusalém, e ali o povo proclamava o Salmo 118, versículo 25 e 26, e o povo dizia, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. E Jesus vai em Jerusalém, depois volta, e a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 12, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. As necessidades humanas do Senhor Jesus. Eu não sei se ele não fez o seu café da manhã, ou não alimentou-se bem no dia anterior, eu sei que ele estava com fome. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar no que é que o céu precisa, o que é que o céu quer. O céu quer de mim e de você. Às vezes nós somos tão envolvidos com aquilo que nós queremos, e nós esquecemos que Deus também quer de nós. Por exemplo, hoje nós estamos falando de fé. Deus quer que nós tenhamos fé. Deus quer que nós frutifiquemos a fé. E existem 3 coisas que combatem com a fé. E existem 3 coisas que, se houver no coração humano, a fé não subsiste. Se Deus quer que eu tenha fé, eu tenho que ter fé. Mas não essa fé utópica, que eu digo, eu tenho fé e pronto. É uma fé provada, porque tanto o amor que você tem por Deus será provado, quanto a fé que você tem por Deus será provada. Pedro explica que a nossa fé é provada como o ouro é provado no fogo. O ouro é derretido no fogo para tirar dele toda impureza. E a nossa fé também é provada no fogo. Então o que nós temos que entender, que a necessidade, o que Deus quer de nós, é que nós sejamos homens, jovens e mulheres de fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo teve fome, era mais ou menos meados de abril, março e abril, fim de março, começo de abril, e as figueiras produzem figos, mais ou menos fim de maio, começo de junho, não era tempo de figos, mas aquela figueira estava toda florida, toda cheia de folhas. Certamente ela tinha que ter fruto. Se ela estava toda bonita, toda verde, toda cheia de folhas, ela tinha que ter fruto. Era o mínimo que ela tinha que oferecer. Ela não estava uma figueira seca, uma figueira murcha, uma figueira só com seus galhos e os seus rebentos.
ela dava todo o indício que tinha figo nela. E Jesus foi buscar figos nela, porque ela não estava dizendo que tinha. Ela não dizia que tinha. Nós somos provados. Dizemos que temos fé e temos que ser provados, para se verdadeiramente somos reconhecidos como pessoas de fé. A Bíblia diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus procura e não acha. E os discípulos olhando. Não achou figo. Mas não era tempo de figos. Não era tempo. Mas ela tinha folha. Tudo aquilo que nós mostramos que temos será provado. Tudo aquilo que nós revelamos que temos será provado. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina a confessarmos a nossa miséria e não revelarmos nada que não temos e que não somos. Por exemplo, se você é alguém que não tem santidade, não revele que você é santo, não mostre que você é santo. Se você é alguém que não tem uma conversão plena e nem uma conversão estabelecida, não revele que você é convertido da maneira que você não é. Se você revela uma fé, um posicionamento e você fala, você vai ser provado com as suas palavras. Deus vai te provar mediante aquilo que você representa, mediante aquilo que você fala. Ele vai te provar. E aí, quando formos provados, no caso aqui que nós estamos falando da fé, nós nos posicionamos, nós nos colocamos numa posição que todas as pessoas olham para nós e pensam que temos fé. E então Deus enviará alguém para provar se temos fé ou não, porque manifestamos um comportamento confiante, manifestamos um comportamento de fé. E a palavra do Senhor diz assim, e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Diga: esterilidade. Quando Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para Cristo, nos dando de presente a Ele, o objetivo de Deus era que nós frutificássemos para Deus, depois para os homens. A sua vida cristã, sua conversão, deve ser algo em particular entre você e Deus. Se algum ser humano abalar a sua conversão, é porque ela ainda não alcançou um estágio verdadeiro. Nenhum ser humano pode entrar, nem você mesmo, na aliança que você tem entre você e Deus. Nenhum ser humano pode diminuir a sua constância, diminuir sua adoração, diminuir seu amor, diminuir sua devoção. Por quê? Porque se algum ser humano na face da terra diminuir, é porque não era verdadeiro. Porque aquilo que é verdadeiro é entre você e Deus, é algo que é entre você e Deus. Porque quem é que foi morrer por você na cruz? Quem que foi? Foi Jesus Cristo. Então a Ele pertence o seu amor, a Ele pertence a sua adoração, a Ele pertence a sua devoção, a Ele pertence a sua dedicação. E nada e ninguém pode intimidar você ou fazer com que você diminua a sua dedicação, a sua devoção a Deus. Porque os primeiros frutos que eu e você temos que dar é para Ele. Como Jesus não achou fruto para si na figueira, Jesus disse: se eu não tive, ninguém terá. A maldição da esterilidade. Se nós não produzirmos frutos para Jesus, não vamos produzir para ninguém.
Fomos tirados do mundo, totalmente estéreis, totalmente infrutíferos, fomos chamados para o reino de Deus, foi colocado, implantado em nós a ação do Espírito, o sangue de Cristo, o poder da palavra, os dons que vêm da parte de Deus, para que frutifiquemos para Deus. E se Deus não encontrar em nós o fruto para Ele, não vamos funcionar para com o ser humano, de maneira alguma. Se eu não conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não conseguir confiar em Deus acima de tudo, eu não serei confiante aos meus relacionamentos que me cercam e me circundam. Se eu não for para Deus, eu não serei para ninguém. Era isso o que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos, que nós, como filhos de Deus, devemos frutificar. E o nosso fruto, em primeiro lugar, deve ser para Deus. E depois, o que sobejar, o que sobrar, vem para aqueles que nos cercam, ou até mesmo para nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus chega no templo e faz aquela limpeza maravilhosa no templo. E depois, já no caminho de volta, ele encontra a figueira. Existem coisas interessantes a respeito da figueira. A figueira, quando ela é bem cuidada, ela pode alcançar até 9 metros de altura. Quando ela é regada, quando ela é adubada, e ela produz frutos doces em abundância. Mas a figueira que ela cresce no meio das rochas, sem cuidado, ela não cresce, o seu crescimento não é vertical, é horizontal. Explica isso para o seu irmão. A figueira que é regada, adubada, investida nela, ela cresce para cima. Estou dando a dica. Ela cresce para cima. A figueira que é abandonada, que fica no meio das rochas, ela cresce para os lados. Quando nós recebemos investimentos da parte de Deus, quando somos cuidados pelo alto, adubados, como a parábola do Senhor em Lucas capítulo 13, quando recebemos investimentos da parte de Deus, nosso crescimento é para o alto. Diga glória a Deus. Alcançamos a estatura maior que existe. Mas quando muitas vezes nós não recebemos esse cuidado necessário, não recebemos essa ação do céu, porque nós recusamos ser trabalhados por Deus, o nosso crescimento é horizontal. Nós crescemos e buscamos conforto de um, aconchego do outro, entusiasmo do outro, ótica do outro. Nosso crescimento é para os homens, é humano. Mas quando recebemos adubo do alto, o nosso crescimento é vertical, é para o céu. Diga glória a Deus. Outra coisa que existe muito interessante na figueira, essa questão dela se tornar anã e o crescimento dela ser natural, né? O ananismo. Essa figueira aqui, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Agora ela não tinha mais nada, nem vida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 20, vai aí mais um pouquinho adiante. E eles passando pela manhã do outro dia, provavelmente na terça-feira, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Secou de baixo para cima, seca, seca, seca. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Pedro olha e contempla a maldição na figueira. E Jesus respondendo disse-lhes, o que ele diz? O que ele diz? Tende fé em Deus. Jesus estava dizendo assim: eu fiz uso da fé, do poder, da autoridade para amaldiçoar a figueira. Ela só está seca porque eu ministrei sobre ela uma palavra. Tendes fé em Deus. Fé. Aí ele começa a explicar sobre tudo aquilo que havia acontecido, o porquê que aconteceu. E ele começa a revelar aos seus discípulos, dando-lhes uma lição sobre as principais características para que a fé exista no nosso coração. É necessário condições para que a fé exista no nosso coração. Qual é a primeira? Versículo 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, olha o segredo, e não em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Diga assim: coração sem dúvidas e crer no que se fala. Esse crer no que se fala é meio complicado.
Porque se você crê em tudo que você fala, já imaginou se você, por exemplo, crê quando você diz assim, a minha vida é um inferno? Aí se fará aquilo que você diz? Por exemplo, mas que coisa, eu não dou certo nunca. Mas que droga, que vida. Olha, eu queria morrer. Já pensou se você realmente acreditasse, tivesse fé, assim, de uma maneira absoluta em tudo que você diz? Eu queria matar aquela pessoa. Hã? Já pensou? Então a primeira questão que eu quero falar com vocês é o seguinte. Sobre o distúrbio oratório que nós temos. Nós sofremos de distúrbios oratórios. Nós falamos o que não queremos e não falamos o que queremos. Nós falamos impensadamente e nós dizemos coisas que não edificam. A questão é, eu preciso da bênção da fé. Você precisa da bênção da fé. A fé, ela é algo que deve existir no meu coração e acompanha a minha linguística. Então, espera um pouquinho. Então, eu vou começar a analisar direitinho, observar aquilo que eu falo. Eu vou reeducar o meu falar. Eu vou começar a analisar, por exemplo, quando eu murmuro e reclamo, eu estou falando mal da minha vida, ou quando eu falo maledicência, eu estou falando mal de alguém, ou quando eu julgo. Então eu preciso analisar os erros da minha fala, e eu preciso corrigir isso, porque Jesus diz assim, o primeiro segredo, eu não posso, são 3 coisas, eu não posso duvidar no coração, eu preciso crer no que eu falo. Então vamos lá. Se eu preciso crer no que eu falo, eu não posso falar qualquer coisa. Eu preciso ser alguém de poucas palavras. Por quê? Porque quem fala muito, peca muito. Concorda? Quem fala muito, peca muito. Então eu tenho que falar menos. E aquilo que eu falar ser algo administrado, pensado. A minha boca não pode ser uma fonte que salta de qualquer maneira as palavras aleatoriamente, sem eu pensar. Então eu tenho que ser alguém que pense antes de falar. Outra coisa, eu preciso ser alguém que não tenha dúvidas no meu coração. Você sabe qual é a fonte de dúvidas? Sentimento. Quem sente demais, duvida demais. Toda pessoa que é alimentada por sentimento, toda pessoa que vive pelo sentimento, ela não consegue ter fé, porque é uma dúvida atrás da outra, é uma dúvida. Uma hora ela sente uma coisa, ela acredita naquilo. Daqui a pouco ela vai sentir outra. Aí ela acredita naquela outra coisa. Ela não tem um senso comum alistado dentro de si, dizendo, não, eu creio nisso, penso nisso, o que eu estou sentindo agora não importa. Mas a pessoa que ela é voltada para aquilo que ela sente, ela não tem firmeza naquilo que ela quer, porque ela vai segundo o que sente. Então, para que eu não duvide em meu coração, eu não posso dar ouvidos ao que eu sinto. Eu tenho que dar ouvidos àquilo que Deus falou comigo. Diga amém. Então vamos lá, versículo 23 novamente. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, diga comigo a importância da fala. O que você fala é muito importante. O que você fala é muito importante. O que você fala é muito importante. O diabo trabalha e Deus trabalha. Agora, para quem nós estamos dando trabalho? Para quem nós estamos gerando obras? Para Deus ou o diabo? O diabo toma as palavras ruins que você fala para usá-las contra você. Deus toma as boas palavras para usá-las a favor de você. Jesus estava falando aos discípulos, eu disse para a figueira e aconteceu. Por quê? Por causa da confiança, por causa do poder da fé. E aí o Senhor Jesus diz, não pode ter dúvida no coração, mas crer naquilo que fala. Você tem que acreditar naquilo que você fala. Não ser um papagaio, né? Usando versículos aleatoriamente, não. Tem que ter a palavra no coração e a palavra na boca. Só a palavra na boca não funciona. Segunda regra. Primeiro, no versículo 23. Você tem que ter um coração sem dúvida e você tem que crer no que você fala. Versículo de número 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber, tê-las-ei. Diga, o caminho da bênção. Primeiro caminho que você faz para a bênção, qual é? Vê aí na sua Bíblia.
Primeiro caminho, o caminho da bênção é feito. Tá, para a bênção vir. Primeiro você ora. Primeira coisa é oração. Segunda coisa, qual é? Orando. Segunda, crer. Você tem que orar e crer no que você orou. Mas pastor, eu oro, mas vem aquele monte de dúvida, vem aquele monte de susto, de medo. Então, antes de orar sobre uma coisa, dobra o seu joelho no chão e fala: Senhor, esvazia de mim o temor, tira de mim o medo, tira de mim o temor, Pai. Porque eu não posso orar sobre uma coisa e não crer nela, eu tenho que crer. Então, arranca de mim esse medo, Pai. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, arranca o medo da minha vida, me faz confiar no Senhor, eu quero ter fé. Por quê? Porque tudo que você ora, você tem que crer no que você orou, senão não vai funcionar. Então o primeiro passo da bênção é orar. O segundo é crer. Qual é o terceiro? Onde é que você recebe a bênção? No coração. Antes que todos possam ver a sua bênção, você já consegue ver, tocá-la, senti-la e desfrutar dela aqui dentro. Então, primeiro, o que eu preciso para ter fé? Um coração sem dúvida e uma boca que fala o que eu creio. Segundo, eu preciso fazer o caminho para a bênção. Eu tenho que orar, depois eu tenho que crer no que eu orei, eu tenho que receber no meu coração aquilo, como se eu já tivesse, não ficar abrindo para os outros, falar: não, já recebi, aí não recebe nada. Aqui dentro, a sua confiança com Deus. E qual é o quarto passo? Aí qual que é? Receber e diga, ter. Quando você tem, todo mundo vê. Você já recebeu. Receber é aqui, ter é aqui. Amém? Então diga para o seu irmão quais são os 4 passos da bênção. Que você tem que dar para ela, abrir o caminho. A bênção vem do céu. E você tem que abrir, desbravar o caminho para ela. Você ora, você crê na oração, você recebe no coração e depois você toma posse nas mãos. Diga amém. Então, Jesus ensina aos discípulos quais são as 3 condições para que exista poder de fé em nós. Primeiro, sem dúvida, não pode ter dúvida, nada de dúvida. Uma boca que fala o que se crê. Segundo, abrir caminho, desbravar o caminho para a bênção. Orar, crer no que orou, receber no coração, possuir dentro da alma e ter com as mãos. Fala para o seu irmão. E o terceiro passo? É o mais difícil. Mais difícil. Porque não existe tempo onde o ser humano se ofende tanto como os dias atuais. Não existe. Pessoas que guardam mágoa, que guardam ressentimento, que julgam, que interpretam mal, nunca existiu. Por quê? Porque o amor diminuiu. O amor diminuindo, aumenta o quê? As ofensas. Terceiro passo. E quando estiverdes orando, abrindo o caminho para a bênção, perdoai. Se estiver orando ali, buscando a tua bênção, Deus, eu perdoo em nome de Jesus o fulano lá, Pai, que falou mal de mim, que fez mal para mim, Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Eu também peço perdão diante do Senhor, Pai. E assim vai. Se tendes alguma coisa contra alguém, então se você tem alguma coisa contra uma pessoa, se essa pessoa fez algo contra você, perdoa. Por quê? Porque o perdão, a falta de perdão, a mágoa, você faz o céu ficar de bronze. A sua oração não passa. Não passa a oração. E aí, como é que faz? Aí o Senhor Jesus diz assim, olha: se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então funciona assim. Eu perdoo o meu irmão e Deus me perdoa. Se eu não perdoo o meu irmão, Deus não me perdoa. O que é mais importante? Eu tenho que ser inteligente e pensar, para um pouquinho. Eu não perdoo o meu irmão. Tá, vou ficar amarrado com ele aqui nessa embaraceira danada. Agora, eu vou ficar sem o perdão de Deus na minha vida. Sem o perdão de Deus, como é que eu faço? Se para que eu tenha a bênção da fé, eu preciso ter um coração sem dúvida,
Eu preciso ter uma boca que fala o que se crê. Eu preciso abrir o caminho para a fé, que é orar, crer, receber e ter. Terceiro, eu preciso ter um coração limpo de mágoa, de ressentimento. Aí Jesus diz assim, versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Deu para entender? Aí o crente diz assim, mas não estou com raiva. Porque os crentes brasileiros é liso, né? Não, eu não estou com raiva, eu estou só assim, triste. Sabe qual é o nome dessa tristeza? Mágoa. E a mágoa tira a graça de Deus. Não se embarace. Não tenha um coração onde o diabo tem a certeza que ele vai te amarrar e te embaraçar. Fez para você, esquece, está em Deus. E outra, vai falar que você nunca falhou com alguém. Hein? Você nunca falhou com uma pessoa? Nunca falhou? Nunca errou? Quem somos nós? Legalistas? Nunca falhamos? Nunca erramos? Espera um pouquinho, meu irmão. Onde está o amor? Onde está o perdão? Então, para que eu tenha uma vida de fé, o que eu preciso entender? Eu preciso ter um coração não seduzido aos sentimentos. Eu preciso ter uma boca que fale resumidamente aquilo que eu creio. Eu preciso desbravar o caminho da bênção, que é orar, crer, receber e ter. E eu preciso ter um coração perdoador, que ama, que perdoa, que abençoa. Amém? Quem te ofende não é o estranho. Quem te ofende é quem está próximo de você, quem você ama. Então não deixe o seu amor se tornar em mágoa e ressentimento. Nós precisamos ter o nosso coração totalmente vacinado contra ressentimento e contra mágoa. Por quê? Porque nós sabemos que isso invalida as bênçãos. E isso tira de nós as bênçãos de Deus. Te amarra à condição de miséria. Faz com que você retroceda e volte atrás. Para que nós, sabendo disso, nós vamos ficar presos dessa maneira? Eu quero a bênção da fé. Você quer a bênção da fé. Amém? Ah, mas fulano fez isso para mim. O que você fez para Jesus? Para levá-lo à cruz? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Quem somos nós para não perdoarmos? Quem somos nós para não deixarmos para lá? Esquecer, acabou, morreu, começou. Tem gente que consegue começar o ano com mágoa. Como é que um cristão em sã consciência consegue armado desse jeito? Ele começa o ano armado, vem contra mim, você vai ver só, vem, olha para mim, olha meu olhar fulminante para você. Ele consegue começar o ano armado. Diga para o Espírito Santo, a única armadura que eu quero é o capacete da salvação, é o cinturão da verdade, é as sandálias do evangelho da paz, é a couraça da justiça, a espada do Espírito e o escudo da fé. É a única armadura que eu quero. Eu não quero estar armado para ofender, para vingar, para nada. Eu quero ter o meu coração limpo, porque é um ano de fé, é um ano que eu quero alcançar aquilo que eu preciso, que eu necessito. Então eu preciso ter um coração limpo de mágoa, de dúvida, de tudo aquilo que assombra as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Nós somos os cuidadores da nossa alma. Nós somos aqueles que humanamente cuidam da nossa alma. E nós não podemos deixar Satanás nos aprisionar e retirar as coisas preciosas que nós temos, como a capacidade de decidirmos: Deus, eu quero o Senhor e as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. E eu não vou perder a tua bênção por causa do passado, por causa de mágoa, de ressentimento. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém.